Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Bom, hoje no programa Em Destaque a gente vai falar um pouco sobre o setor da construção civil. Meu convidado, ele acaba de assumir a presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no Espírito Santo, é o Douglas Vaz, a quem a gente recebe com muito carinho. Seja muito bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, né? É uma grande honra estar aqui com vocês, com a Record News, e estamos aqui para poder estar participando com vocês. É um privilégio. Imagino, prazer, satisfação nossa recebê-lo aqui no nosso programa. Douglas, você acaba de assumir, como a gente falou, né, a presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscon, né, que é o sindicato exatamente que vamos dizer, acompanha exatamente esse movimento, né, que inclusive o Douglas esteve aqui há pouco tempo no nosso programa, um pouco mais de um ano e meio, falando exatamente sobre como o setor estava reagindo mesmo em meio à pandemia, ou seja, com números muito interessantes, muito positivos de crescimento, e agora, como o Sinduscon, né, a gente consegue avaliar esse movimento, continuamos nesse boom de crescimento também? Sim, Fabiano, eu tomei posse agora, né, no dia 31, aliás, no dia 30 agora de março, recente, praticamente uma semana. Já vinha de uma diretoria, participei de uma diretoria por 2 mandatos, e depois me elegeram como presidente. O mercado, a entidade, o Sinduscon, a indústria da construção civil, ela tem um papel muito fundamental dentro, né, da recuperação da economia do nosso Brasil e principalmente aqui dentro do estado do Espírito Santo. Vejamos aí que durante a pandemia a indústria da construção foi a indústria praticamente que não paralisou, não fecharam as portas, como algumas indústrias montadoras, outras empresas fecharam portas, e nós com muita responsabilidade, né, cuidando das prevenções, dos cuidados, né, com os trabalhadores, as obras continuaram e os empregos foram garantidos e, pelo contrário, teve ainda aumento de emprego. A questão, mesmo com todos os aumentos de materiais, com falta de materiais, aí eu posso até dizer que nós da indústria da construção civil, nós somos equilibristas. Esse momento, como às vezes as pessoas dizem que está em crescimento, nós dentro da diretoria, nós dentro do setor, nós sempre falamos que nós não estamos assim em crescimento, nós estamos em recuperação. Estamos recuperando e recuperando muito bem. Nós temos ainda de retomar aonde no pico que nós estávamos antes. Sim. Mas é um setor que ele emprega bastante hoje. Nós temos aí dentro do Espírito Santo 52 mil empregos, né, que nós damos emprego. Número expressivo, né? Isso são empregos diretos. E temos mais 139 mil empregos indiretos. Ou seja, é um setor que tem uma importância muito grande para a economia. A gente estava falando, inclusive, da importância para o PIB no estado, né? É mais de 4,5%, é isso? 4,5% é o PIB. Nós representamos 4,5% do PIB do nosso estado. É muito significativo isso. Ele é significativo. E também, além disto, a indústria da construção, ela é diferente de outros produtos. Tipo, para o minério de ferro. O minério, você tira o minério, exportou, você não tem nada agregado nele. A indústria da construção, você já começa desde quando começa um terreno. Você começa um terreno, para você ter o terreno, você precisa do parcelamento do solo. Sim. Você começa, uma área que está lá sem utilidade, pagando, às vezes, o município, o ITR, Imposto Territorial Rural, chega à área de loteamento, porque o setor da indústria da construção, o Sinduscon, ele abrange desde os loteadores, a indústria da construção, que são as construções residenciais, da verticalização ou na horizontal, tem as obras públicas, são vários segmentos, são 4 segmentos. Certo. E você pegou uma área que ela está lá parada, que às vezes não gera nem imposto para o município, nem IPTU para o município. Nós fazemos o desenvolvimento e isso começa gerando, transformando aquela área num bairro. Depois de um bairro, você começa a construção, às vezes na verticalização, você começa a trazendo mão de obra, você começa a movimentar o mercado do cimento, do ferro, do tijolo,
né? Aí você começa a questão da mão de obra, aí essa mão de obra começa a gerar alimentação. Depois de tudo isso ainda pronto, quando você entrega o seu apartamento, a sua casa dentro de um loteamento, as pessoas vão para poder comprar eletrodoméstico, comprar o enxoval. Movimenta toda uma cadeia, Toda uma cadeia. Aí começa a surgir, aí você impulsiona trazer comércio para aquele bairro, padaria, supermercado, açougue, pet, salão. Então é uma cadeia, a indústria da construção civil, ela tem uma importância muito grande dentro da economia. Ela consegue, ela que faz alavancar toda a movimentação. Se você pensar bem, se tem uma indústria de café, você tem o café, aí você vai fazer a torrefação do café e colocar ele na prateleira. Onde você vai colocar? Se você precisa de vender ele mais, você precisa de fazer as expansões urbanas. Sim. Você precisa de construir. Então, tudo que carrega o desenvolvimento é a indústria da construção civil. Tudo ela se começa pela indústria da construção. Nós estamos começando a fazer um debate fazendo uma divulgação, porque o nosso setor ele precisa de se olhar com outros olhos, que nós precisamos de velocidade nas nossas ações, nos nossos desenvolvimentos, ter um diálogo junto com os poderes públicos, né, com o governo, com o município, com os licenciamentos ambientais, órgãos ambientais. Não que nós queremos que se faça nada que esteja errado dentro da legislação. Mas maior celeridade. Celeridade e a velocidade nesses processos, porque quando faz isso, você desencadeia um monte de negócio. Sim. Né? Você vem atrás de você, vem a padaria, vem o supermercado, geração de emprego e renda, e você, além disso, você começa a gerar também impostos para os municípios. Sim. O assunto é tão complexo e tão delicado e necessário que eu vou fazer assim, nós vamos para um intervalo, daqui a pouquinho na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que talvez esse seja, eu ia te perguntar isso, né? O grande desafio para o setor, e eu estou entendendo que esse é um dos grandes, mas a gente volta a falar daqui a pouquinho, a gente volta já já com o programa em destaque, não saia daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o presidente do Sinduscom, o Douglas Vaz. A gente está conversando um pouco sobre esse momento que vive o setor e Douglas acabou de assumir a presidência do sindicato, né, da indústria da construção civil. E no bloco anterior a gente terminou inclusive uma conversa, terminamos o bloco falando sobre talvez um dos maiores desafios aí para o setor, que é a questão da legislação, a morosidade que tem para você obter licenças, porque os técnicos ficam inseguros por conta de uma legislação que não é tão clara, não é tão transparente, não é tão objetiva assim, é isso, Douglas? Sim, esse é um dos entraves que nós temos, né? O setor, a indústria da construção civil, nós sempre procuramos fazer aquilo que está na legislação, nós queremos cumprir a legislação. E no momento, quando os técnicos analisam, né, você tem várias interpretações. E há uma dificuldade deles pegarem e ter uma tomada de decisão com segurança naquilo que eles estão assinando. Então, isso é um desafio que nós temos para poder estar acertando, criando um debate junto com o judiciário, né, as entidades de classe também dos municípios, o próprio setor também com o Sinduscom, com prefeitura, governo, para poder fazer um alinhamento dentro dessas legislações para que elas tenham uma interpretação com mais clareza. Né? Sim, isso é muito importante, né? Douglas, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu queria também te perguntar as expectativas, né? A gente vem de um momento, como nós já até falamos em outra oportunidade, positiva para o setor, um momento de crescimento, o senhor até usou um termo de recuperação, né? Ao longo desses últimos anos, mas um momento em que eu tenho sentido, assim, eu tenho alguns amigos empresários da área que comemoraram muito esse período no sentido financeiro mesmo, né? Foi um boom, uma procura muito grande nesse período, nessa área de construção civil, no setor imobiliário, vamos dizer assim, né? Quais expectativas aí? O senhor está assumindo esse mandato, qual a expectativa aí para os próximos meses, próximos anos? Só as melhores de todas, né, dentro do setor. Nós viemos por um grande período de crises,
né? Crises, momento político, na época da saída da Dilma, o Temer entrou, depois veio as eleições. Aí logo em seguida, quando começou a ter uma recuperação, aí veio a questão da pandemia, falta de material. Mas como eu te falei, comentei antes, nós fomos equilibristas e conseguimos passar por todas essas situações. Uma situação que nós conseguimos passar foi porque na época das crises o setor já vinha se adequando, se preparando por causa da crise. E quando chegou a pandemia, nós já estávamos preparados com contenção de despesa, novos planejamentos, tínhamos muito produto já na prateleira, produtos que já estavam em andamento, em aprovação. Inclusive agora mesmo tem mais de 1.400 imóveis aí em produção, né, dentro do mercado. E no ano passado tivemos, mesmo com os aumentos do cimento, de ferro, agora mesmo recentemente, tivemos aumento do ferro de 20% agora recente. Estamos recebendo anúncio também, vai chegar novo aumento também do cimento. Mas o setor nós conseguimos passar porque a pandemia ela começou a ensinar as pessoas terem novos imóveis, como home office. Então as pessoas estavam acomodadas com o tipo de imóvel e começaram a procurar, a ter procura por imóveis maiores, com melhor qualidade. Sim. Né? Eles começaram a valorizar mais a família, ficar dentro de casa, ter uma cozinha maior, né? Você ampliar a sua cozinha, fazer um gourmet mais bacana, começaram a valorizar mais a família, principalmente os condomínios de lote, tiveram uma procura imensa, regiões de chácaras, então novos empreendimentos foram surgindo. E para o ano, esse ano, estamos muito confiantes na recuperação da área da construção civil. Nós temos aí um dólar que ele tem diminuído, né? Tem uma queda aí, eu acho que deu quase 1,6 durante esses últimos tempos agora. Sim. Tem uma valorização do real, que foi a maior valorização da moeda no mundo, foi o nosso real. Sim. Tem a questão dos juros nossos, está acima da inflação, então isso nos possibilita vir capital estrangeiro, principalmente norte-americano, tem chego dentro do nosso mercado. E isso vai alavancando e quem ganha com isso também é a construção civil, porque é o primeiro que começa a alavancar tudo é a construção civil. Então nós estamos com muita esperança, nós acreditamos nesse ano, mais o ano que vem, nós chegarmos de um patamar onde nós estávamos antes. Bacana, né? Expectativas positivas, isso é o que importa, né? Olha, o nosso tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao Douglas Vaz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscom, trazendo hoje para a gente aí essas expectativas positivas para o setor para os próximos meses e também trazendo aí um balanço, né, do setor nesse momento. Douglas, foi um prazer, muito obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a você, Fabiano. Obrigado A todos. Bom, você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.